E vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Vamos falar com Deus. Pai, queremos ouvir somente a Tua voz agora. Fala conosco, Senhor. Que não haja nenhum tipo de distração da nossa parte, que o inimigo não venha nos colocar bobagem nas nossas mentes, desviando os nossos pensamentos. Ao contrário, que o Teu Espírito Santo nos anime, nos fortaleça e nos decodifique tudo aquilo que nós não estivermos entendendo. Nós oramos, Senhor, crendo que a Tua palavra revelada vai ser dada, vai ser colocada no nosso coração, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se há uma coisa que muita gente não sabe discernir, o que é discernir? Fazer a diferença, conhecer o que é o verdadeiro amor, o que é o amor de Deus. E o inimigo se aproveita dessa situação de quando nós não entendemos o que é o amor de Deus, e coloca algumas situações na nossa vida, coloca alguns episódios que nós muitas vezes duvidamos que aquilo ali, a pessoa que está agindo daquela forma está agindo com amor? Não, está agindo sem amor. Esse versículo 16 é o versículo, creio que, mais conhecido da Bíblia. Até para os novatos, os que aceitam a Jesus, orienta-se a começar a ler a Bíblia a partir do Evangelho de João, né? A maioria das indicações para começarmos a ler a partir de João. E esse é um versículo, é o versículo chamado versículo central da Bíblia, é o versículo chave. E muitas vezes nós nos apegamos a um versículo e não entendemos o contexto daquele versículo, e por não entendermos, às vezes o aplicamos equivocadamente. Esse versículo é um desses exemplos. Qualquer criança fala, qualquer pessoa diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, fala de carreirinha, como diz o outro, né? Há um outro versículo assim, que nós utilizamos, e utilizamos sem entender o contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, eu estou desempregado, mas eu vou arranjar um emprego, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou fazer uma prova, a prova está muito difícil, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou perdendo essa batalha, mas não vou perder, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é para isso que esse versículo, você pode utilizar, pode dizer eu posso sim, mas esse versículo, se você ler os versículos anteriores, esse contexto é outro. O apóstolo Paulo dizendo assim: eu sei não estar empregado, dos exemplos que eu estou dando aqui, tá? Eu sei não estar empregado e sei estar empregado. Eu sei não ter riqueza e sei ter riqueza. Eu sei estar triste e sei estar alegre. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, nenhuma situação adversa e nenhuma super que me leva, por exemplo, com muito dinheiro, nenhuma dessa vai me tirar do rumo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é muito importante. Quando nós
pedimos para ler a partir do versículo 14. Esse versículo 14, ele está amarrado, alinhado com Números capítulo 21. Vamos abrir lá em Números capítulo 21 e vamos ler a partir do versículo 5, só para os irmãos entenderem o que está acontecendo. O povo de Deus sai do Egito, tirado por Moisés, tirado por Deus através de Moisés, né? Os irmãos sabem, e era um povo muito murmurador. Quando as coisas estavam boas, eles louvavam, dançavam. Quando as coisas estavam ruins, eles começavam a murmurar e queriam voltar, e, enfim. No versículo 5 estava acontecendo algo parecido com isso. Eles estavam murmurando e pecaram. O Senhor disse: eles pecaram contra mim. Diz assim: passou a murmurar contra Deus, o povo, mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Olhando aos olhos humanos, realmente, areia e tal, não estou vendo nada, não estou vendo a árvore. Estamos enfastiados deste alimento miserável. O alimento que Deus estava dando, então eles estavam enfastiados, chamando o alimento de miserável. Que murmuração! Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, venenosas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Nesse versículo 6, ele dá uma figura do pecado. A serpente figurava o pecado, simbolizava o pecado, que pecava as pessoas, e as pessoas ardiam, como muitos arderão no inferno, segundo a palavra de Deus, e eles morriam. O povo se reuniu, versículo 7, correu para Moisés, suplicando: pecamos. Agora eles reconhecem: todo aquele que se arrepender será salvo. Pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Iavé e contra ti. Irmãos, cabe me informar também, a nossa Bíblia que nós estamos lendo é a Bíblia King James atualizada, e ela pega os termos originais. E às vezes nós não estamos ouvindo, não estamos acostumados a falar Iavé. Esse Iavé é o nome original de Deus, é o nome original pelo que ele era conhecido. Tanto que agora, a seguir, ele vai falar Senhor, Senhor, o Iavé, é o original. Por isso que muitas vezes ele usa os termos originais. Rogamos, pois, o povo dizendo a Moisés, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Simboliza Cristo. A serpente não simboliza Cristo. Esse ato que vai acontecer simboliza Cristo. Uma serpente, por quê? Porque era a serpente que picava. Ele não ia pôr um coelho, ele não ia pôr um cordeiro. Ele tinha que, o que Deus queria é que as pessoas, vendo o pecado, olhasse para aquele que possa perdoar o pecado. Nisso, levantado num poste, levantado numa haste, significa Jesus, que será erguido numa cruz. E aqueles que olhassem para ele seriam curados. Por que de bronze? Não de prata, não de ouro. Porque o bronze na Bíblia simboliza tribunal. Tribunal não de julgar para matar. Aquele que julgasse lá, o tribunal julgado por Cristo, que nos dá a vitória. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. No versículo 14, então, agora se eu ler de novo, eu vou começar a entender a figura profética de tudo aquilo e onde Deus quer chegar e aonde o evangelista João está querendo chegar. E ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, ao ser picado pelo pecado, não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos entenderam isso? Então esse versículo significa exatamente isto.
vai ser erguida a figura vai ser erguido Cristo. Eu vou dar de presente para vocês o Cristo, que em dado momento vai ser erguido numa haste, numa cruz, e lá todas as pessoas que estiverem em pecado, a partir daquele momento, não só olhar para a cruz, mas olhar para aquilo que a cruz representa. Nós não adoramos a cruz, nós usamos a cruz, nós tínhamos até aqui uma no altar, mas remodelamos, mas a cruz é vazia. Então você não tem que adorar a cruz, mas aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, que é perdão dos nossos pecados, concessão de uma vida eterna para todos nós. Então, é importante que esse contexto, você entenda agora o versículo 16, aí ele diz assim, no versículo 14 ele diz, no versículo 15 ele diz, para que todo que nele crê, né, levantar o Filho do Homem, para que todo não pereça, tenha a vida eterna. Aí o 16 ele vai dizer, através de como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele vai repetir, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. À frente ele diz que quem crer nele, quem olhar para a serpente naquele tempo, vai ser curado, e quem não olhar vai ser morto. E muitos morreram porque não olharam. Nós precisamos, antes de destrinchar, obviamente que eu não vou aqui dizer como é que é o amor de Deus, quem sou eu? Ninguém é capaz de dizer exatamente o que é o amor de Deus, mas nós vamos descobrir facetas do amor de Deus que nunca mais nos deixará confusos, nunca mais, a não ser que você não queira prestar atenção, não queira, mas não é o caso, eu sei que o Espírito Santo vai colocar isso no seu coração. Os atributos de Deus, o que são atributos? São as qualidades de Deus. Deus tem alguns atributos, uns incomunicáveis, ou seja, que são exclusivos dele, ele não comunica isso com ninguém, ele não divide com ninguém, são deles. Por exemplo, a onipresença é um atributo incomunicável de Deus, só ele é onipresente. A onipotência, só ele é onipotente, são atributos incomunicáveis, ou seja, ele não comunica isso conosco. A onisciência, mas há também, por exemplo, a eternidade, o eterno, ele é eterno, por mais que consigamos entender, ou seja, às vezes é difícil entender, mas por mais que consigamos entender, como é que é a eternidade? Meu Deus, a eternidade, onde começa, não começa, onde termina, não termina, mas eu compreendi mais ou menos. Eu quero te dizer que Deus é além da eternidade, a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade, isso é um atributo exclusivo de Deus, Ele é imutável, é outro atributo incomunicável de Deus. Você pode mudar do jeito que você for, que você não muda Deus, Deus é aquele. Por isso há um versículo que às vezes a gente diz assim, ou até Coríntios, né? Porque eu posso não ser fiel, mas Deus permanece fiel. Alguns entendem o seguinte, mesmo que eu seja infiel, Deus vai ser fiel comigo. Não, é isso que ele está dizendo, não, senão a palavra dele está errada. Está dizendo o seguinte, que você sendo fiel ou sendo infiel, Deus continua fiel, é isso. Mas esses atributos não podem ser explicados. Tem os atributos comunicáveis, que são aqueles que pertencem a Ele, mas não são exclusivos dele, ou seja, Ele comunica conosco, Ele divide conosco. Um deles é o amor, o outro, a justiça, o outro, misericórdia, alguns, bondade, sabedoria, santidade, são atributos comunicáveis, aqueles que Ele divide conosco. Tem um texto aqui falando sobre isso na teologia bíblica e diz: os atributos de Deus são qualidades que nos ajudam a entender um pouco quem é Deus. Há muita gente querendo entender quem é Deus, não vai conseguir. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos,
ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. Nós devemos nos confortar na verdade de que Ele, certamente, nos revelou tudo o que de fato precisaríamos saber. Tudo o que de fato precisaríamos saber, Deus nos revelou. Eu quero hoje me fixar num atributo que é o amor, mas vou chamar um outro atributo agora, que é o justiça, para que nós desfaçamos a primeira confusão que fazemos com relação a isso. Vê se você já ouviu isso. Uma pessoa de fora, uma pessoa que não tem Jesus, ou que não se confessa cristão, e às vezes até cristãos fazem essa pergunta, mas muito mais os demais lá de fora. Eles dizem assim, olha, se Deus fosse amor, por que você vê lá no Antigo Testamento, Deus decretou, Deus mandou matar pessoas? Que Deus é esse que manda matar? A resposta é essa, é porque Deus é amor e Deus é justiça. Agora, interessante é que por mais que Ele seja, deixa eu explicar primeiro como é que eu entendo, e eu quero passar para os irmãos como eu entendi para me facilitar. Como é que Deus é amor? Deus não tem amor, Ele é todo amor. Deu para a diferença? Vamos colocar aqui uma pessoa. Essa pessoa eu poderia chamar alguém, mas os irmãos vão olhar para mim. Imaginem que eu fosse essa pessoa que sou amor, na explicação que eu quero dar de Jesus, de Deus, que Ele é amor. Amor, do fiozinho que está levantado aqui, vocês estão vendo um fiozinho levantado aqui na minha cabeça? É porque está crescendo o cabelo. Então, daqui até a sola do meu pé, em todos os membros, em todas as células, tudo que vocês estão vendo é amor. Amor, 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 tudo amor. Amém? Deu para entender o que é amor? Não é amor está no braço esquerdo, esse é o amor. Esse aqui é justiça, esse aqui é misericórdia. Chuta na misericórdia. Agora vamos falar da justiça. Olhem para mim. A justiça de Deus está do fio do cabelo até a planta dos pés, em todos os órgãos, em todas as células, em todos. Então Ele é todo justiça. Isso significa dizer, irmãos, que por maior que seja o amor de Deus, esse amor não supera a justiça dele. Ele não é mais que a justiça. E por maior que seja a justiça de Deus, ela não supera o amor, não suplanta o amor. Quantos estão entendendo isso? Parece uma coisa de doido, mas não é. É simplesmente assim, na hora de aplicar o amor, Ele aplica o amor, e Ele chama a justiça ao lado, como se Ele fosse fazer assim, alguma coisa com alguém. Puxa vida, eu estou morrendo de pena dessa pessoa, toda estragada, eu vou amá-la, e vou deixá-la aqui do jeito que ela é, para toda a vida. Aí um anjo viesse, não precisa disso, porque Ele é onisciente, eu só estou dando uma, Ele dissesse assim, mas você está esquecendo da sua justiça que está aqui. E ainda que ele falou, não, mas a justiça hoje eu vou passar por cima dela. Ele não vai falar isso. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. Então, eu vou repetir, irmãos, Deus não tem só amor. Às vezes nós temos e uma hora acaba. Deus é todo amor. Guarde bastante isso, porque aí você vai poder responder algumas perguntas. Por que Deus fez isso, 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 isso lá? E por que Ele autorizou? Por que Ele permitiu que pessoas morressem? Porque violaram as leis de Deus. E Ele precisava de mostrar a eles, lá na frente, que viria um que os perdoaria. Estavam pela lei, mas viria um que estaria pela graça e estaria mostrando todo o amor. Mas com a vinda de Jesus, e isso é uma confusão que muita gente faz, nós estamos na graça. Com a vinda de Jesus, Jesus não disse assim, Deus, ó, legal, eu vou ficar só com o amor e a graça. Negócio de justiça e tudo fica lá para o Antigo Testamento. Agora nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos na nova dispensação aqui, tá? Não, já preguei sobre isso aqui na igreja recentemente, sobre nós obedecermos aquilo que, as ordens, as orientações, com relação a termos uma vida eterna. Por quê?
Porque quando Ele age conosco com misericórdia, Ele age baseado no grande amor que Ele tem. Mas quando Ele evita que as pessoas fiquem assim, quando Ele não aceita que fiquem assim, e quando Ele quer que para entrar no céu as pessoas não estejam assim, Ele está se baseando da santidade. Ele não coaduna com o pecado. Ele nos aceita quando chegamos para Ele totalmente estragados, mas outra coisa é conviver conosco. Diante disso, irmãos, nós vamos entender alguns aspectos desse amor. Se você agora já conhece um pouco mais, sabe, Deus é todo amor, Deus é todo justiça. Cuidado quando você falar, eu estou orando, Senhor, faz justiça, Senhor, faz justiça aqui, fulano comigo, não sei o que ele fez isso comigo, faz justiça. Cuidado, porque a justiça virá para o outro e virá para você também. E a justiça de Deus, ela não tem partidarismo, é a justiça de Deus, ela é inquestionável, ela não pende para lugar nenhum, a não ser para o lado dele, que é todo justiça. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Por que a serpente continuou lá? Se fosse eu, faria diferente. Sumiram as serpentes. Porque Deus queria dar à pessoa o livre-arbítrio de aceitar no amor que Ele estava disposto a despejar, depositar naquelas vidas. E disse assim, vocês vão pecar, mas mesmo pecando, aliás, não mesmo não, quero corrigir isso aqui, principalmente porque vocês estão em pecado, é que eu tenho que amar vocês. Eu tenho que amar vocês. Aí começa a confusão por parte de algumas pessoas, que o diabo vem e coloca na cabeça de que nós não somos, Deus não vai te aceitar, você errou muito na vida, não tem jeito para você, não tem jeito, você pode desistir, mas aí você diz, mas Deus é todo amor, e aí começa uma confusão, porque nós achamos que nós podemos, porque Deus é todo amor, esquecemos que Ele é justiça, esquecemos que Ele é santidade, esquecemos que Ele é sabedoria, que Ele é bondade, e queremos ficar do mesmo jeito, quando Ele nos alcançou. Romanos 5,8, já está na tela, diz assim, Romanos 5,8, porém Deus comprova o seu amor. Então o que Ele faz? Ele comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Isso aí é amor. Isso é amor. Então Ele é Cristo, é essa demonstração de Deus, esse é a serpente, entre aspas. Cristo não é serpente, irmãos, por favor, eu estou fazendo analogia, no Números capítulo 21, Ele é a tal serpente, que foi erguida para matar o pecado daquela serpente, ou seja, a Bíblia diz também em outro versículo, que Ele se fez maldição, para nos dar vida eterna, para nos ganhar. Note, irmãos, mais uma vez, a serpente não era impedida de picar, mas era preciso que ela picasse para Deus demonstrar o seu amor. A graça é fruto do amor de Deus. É um gomo da laranja do amor de Deus. Para que você receba a graça, o perdão, você tem que ter cometido alguma coisa. Como é que Deus vai te perdoar se você não cometeu nada para ser perdoado? Então, para que o homem aprendesse a depender de Deus e do amor de Deus, ele como que se preparasse. Note aqui o seguinte, irmãos, em Números 21, quando nós começamos ali no capítulo 5, dizendo que houve essa murmuração, Deus preparou. É difícil às vezes de entendermos isso, mas agora acho que com essa explicação sobre o amor de Deus, com um propósito, com uma finalidade, Deus preparou, é como se estivéssemos dizendo, Deus preparou uma armadilha para você cair na armadilha e Ele mostrar, porque só assim você vai ver o amor de Deus, e Ele com seu amor vai te resgatar. Quantos entenderam isso? Para que isso aconteceu? Ele disse lá no versículo 14, no versículo 15 aqui de João, para que todo o que nele crê não
pereça. Mas não só não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que não pereça. Vamos entender esse perecer. Para que você não pereça, para que você não perca aquilo que você tem buscado, ou aquilo para o que você está indo em direção. O povo sai do Egito indo em direção para a terra prometida, que simboliza para nós estamos aqui de passagem, caminhando para irmos para a Nova Jerusalém, para um lugar separado, para depois morarmos eternamente com Deus. Para que não pereçamos, para que não percamos, para que não morramos, para que não sejamos consumidos e para que tenhamos essa vida, nós precisamos ter alguma coisa que eles tiveram lá. Imagina, irmãos, nunca tinha acontecido uma serpente morder nele daquele jeito e as pessoas irem morrendo e mandar levantar uma porta. E a primeira coisa que teve que acontecer entre o povo é fé. Moisés chega assim: olha, eu fiz aqui uma serpente de bronze, tá? Tem umas serpentes peçonhentas aí, e quando ela picar vocês imediatamente olhem para cá que vocês sejam curados. Para que vocês sejam curados. Isso é fé. Então é uma fé racional. Embora a fé trate de coisas que nós não podemos explicar, eu preciso decidir ter fé. Será que eu fui lá no passado e trouxe aqui as imagens de Jesus e andando com ele para que vocês cresçam em Jesus? Não, é pela fé. Nós andamos, por isso que a Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Porque não vimos. E a fé é exatamente crer naquilo que não vimos. A segunda coisa, e essa é muito importante, nós precisamos corresponder a esse amor. Como é que eu correspondo a esse amor? Dando algo em troca? Não, você não tem nada para dar. Mas corresponder a esse amor, primeiro, é entender que ele está fazendo aquilo por amor. Você nunca deve dizer: não, Deus fez isso por mim, mas eu mereço. Não, nós não merecemos. A Bíblia diz que nós não merecemos. Mas eu preciso corresponder ao amor dele e dizer: ele está fazendo isso com amor. Mas eu teria que fazer uma outra coisa. Não bastava eu ter fé e não bastava eu corresponder. Eu teria que obedecer. Eu entendo, isso é mesmo. Mas vamos olhar? Não quero olhar não, mas eu já entendi, ele tem um amor muito grande. Não, ele teria que olhar. Ele teria que obedecer aquilo que Moisés estava dizendo. Então essa é uma figura do que está acontecendo na cruz do Calvário, que aconteceu, e dali para frente, que Jesus não está lá, mas ele disse: todos aqueles que vierem a crer a partir dali, esses receberão. Corresponder é amá-lo como ele nos amou. Como é que ele nos amou? Sem questionar, com toda a nossa força, nós temos que amá-lo a ele, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Lucas 10, 27, nesse diálogo que ele tem com o moço, ele vai dizer o que é isso. Jesus respondeu, o moço respondeu para Jesus: amarás o Senhor, que ele pergunta qual o mandamento e tal, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Às vezes eu fico pensando, que coisa difícil que Deus pediu para nós amarmos o nosso próximo, que tem cada um próximo que deveria estar não um próximo. Não é verdade, irmãos? Humanamente falando, amém ou não? Como é que eu posso amar uma pessoa que me faz mal? Como é que eu posso amar? É porque nós não estamos entendendo o amor. Já vamos entender já. Porque tem um outro amor por aí que é genérico. Como eu posso amar? Com esse amor. O que é corresponder ao amor de Deus? Fazer como Ele fez. O que Ele fez por mim? Ele me amou ainda sendo pecador. E como é que eu tenho que amar ao meu irmão, a ele e ao meu irmão? Eu tenho que amar como Ele me amou, com todas as coisas ruins eu preciso amar, mas no sentido, não necessariamente as pessoas aí confundem, eu tenho que amar aquele meu inimigo, que ele fala mal de mim, que vai dizer, eu vou levar para minha casa, comer pizza com ele, não necessariamente, irmãos. Isso é conviver com essa pessoa que você não é obrigado a conviver. Já deu o exemplo aqui, Abraão e Ló,
seu sobrinho, chegará um momento que nós não podemos caminhar juntos. Amós 3,3 diz: caminharão dois juntos se não há acordo entre eles. Mas Abraão defendeu Ló numa guerra, foi a favor de Ló, mas não tinha mais negócios com Ló. Então, só para um parênteses, para não confundir as coisas. Amar como ele nos amou. Isso significa dizer, fazer aquilo que obedece aos meus mandamentos. E em João 14, 21, ele vai dizer quem é que o ama. Ele diz assim, olha, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a eles. No próximo domingo, irmãos, nós vamos continuar essa pregação, e eu quero falar muito mais das coisas que nós teremos e dos benefícios que nós teremos por causa desse amor. Porque o diabo coloca muita mentira na nossa cabeça, fala muita coisa daí, e agora vocês vão começar a entender muito mais por que o diabo faz isso. Então, Deus demonstra esse amor para nós, Deus demonstra essa misericórdia, essa bondade, Deus quer que nós estejamos libertos, mas aí surge o nosso adversário, surge o inimigo, surge o diabo, que vai fazer uma coisa que muita gente ainda não percebeu. Atenção para esse ponto. A primeira coisa que eu quero que você escreva para nunca mais esquecer: o diabo não sabe o que é amor, ele não tem amor. Todo amor procede de Deus, todo amor está em Deus, todo amor procede de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Não há dois amores, ou melhor, há dois amores. O amor genuíno, que é o único que procede de Deus. Mas como o diabo não sabe o que é amor, o que ele faz? Ele cria um amor. Ele cria um falso amor. E nós vamos entender agora como é esse falso amor. Como é o amor do inimigo? Como é o amor que o mundo que não tem Jesus, vamos não só falar o amor do diabo, o amor que o mundo não alcançou. Há um versículo que diz que aqueles que não estão em mim não conhecem, não entendem o amor que eu tenho por vocês. Como é esse amor? Ele é um amor chamado complacente. Vamos ver como é que é o amor complacente? O que o dicionário diz do amor complacente? É quando alguém satisfaz a vontade de outro alguém com o intuito de ser-lhe agradável. Na Bíblia, diz que o amor complacente é uma inclinação para concordar frequentemente com outra pessoa com a intenção de satisfazer a mesma ou a pessoa, ou de ser agradável. É uma gentileza, é uma indulgência, condescendência. Esse é o amor complacente. Como é que é esse amor, pastor, complacente? Muitas vezes você já deve ter sido acusado de não ter amor. Eu já fui. Você não é crente, você não tem amor? Fulano ali, você tem que amar. Você tem que amar o homossexual, você tem que amar o bandido, você tem que amar o ladrão, você tem que amar a prostituta. É verdade. E o diabo pega por isso daí, só que o amor complacente é o seguinte: é aquele que ama e fica junto com ele nesse mesmo problema. Esse é o amor complacente. É o amor que ele criou sem a justiça, porque o diabo não é justiça, sem a misericórdia, sem a bondade e muito menos sem a
O amor de Deus, ele tem um fim proveitoso para pegar você como você é, ainda pecador, andando nos seus delitos, completamente morto, completamente destroçado, e trazer você para um lugar diferente daquele. Esse é o amor, e é o amor de Deus. É um amor inigualável, inquestionável. Muita gente não sabe, tem um hino que diz: sublime amor, o amor de Deus, ninguém jamais pode explicar. Ninguém pode explicar. Por quê? Porque ele é infinito, ele é muito maior. Opa, mas ele é justiça. Nunca se perca no amor de Deus e deleite nos braços do amor, esquecendo-se que ele é justiça. E o diabo não é justiça. Nós temos que dar a nossa vida, se preciso for, para uma pessoa que está no pecado, com drogas, com prostituição, com tudo, mas no intuito de fazer aquilo que Deus faz, e nós já vamos ver. Esse amor aqui, o amor do mundo, o amor que o mundo prega, que diz que tudo é amor. Basta você ver programas, não, mas isso daí isso é feito com amor. Irmãos, até isso tem. Fulano matou por amor. Aqui, eu te amo tanto. Já pensou, filha? Você está ali fazendo um almoço, eu falei: filha, hoje eu acordei, eu te amo muito, me dá essa faca aqui grande, eu vou matar você porque eu te amo. Não vai falar misericórdia, não? Que isso, irmãos? Isso é um amor do mundo. Não, mas ó, você tem que entender que ele fez por amor, não fez por amor. Esse amor é o amor do mundo, é um amor que não procede de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Esse é um amor fabricado, o inimigo copia tudo, é um amor falso, é um amor onde as pessoas... Eu fui de uma igreja e saíram de lá 2 pessoas uma vez, insatisfeitas com alguma coisa do pastor. Eu não era o pastor, mas poderia ser eu também. E aí foi para uma outra igreja, que lá também existiam outras pessoas que saíram de outra igreja porque não concordavam com algumas coisas, e eles entraram e publicaram no site: estamos na verdadeira igreja, a igreja que não cobra ninguém, a igreja do amor. E colocou mais algumas frases que davam a entender o seguinte: seja como você for, pode vir para cá. Nós também dizemos, mas não fique como você era, porque Deus não tolera isso. Olha o que o mundo diz. Hoje a gente tem até que ter cuidado de pregar e dar alguns exemplos, né? Mas tem a igreja de Lúcifer, tem a igreja dos homossexuais, e eles dizem que é por amor, porque Deus amou tanto. Qual o problema? Eles estão ali servindo a Deus, e eu não duvido que eles estejam cantando para Deus, só que eles estão cantando um amor que não é o de Deus, porque o amor de Deus tem embutido nele a justiça, a santidade. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Mas nós temos que lutar, não abandonar essas pessoas. O amor complacente diz o seguinte: não importa. Você quer ver um exemplo de amor complacente? Aqueles 2 amigos, e o amigo tem defeito demais, mas ele não vê defeito no amigo, porque ele é muito amigo. É um amor complacente. Mas o amor de Deus, que é o amor compassivo, é diferente. E se eu sou amigo de uma pessoa, eu preciso ser o primeiro e não o segundo a dizer para ele: você está errado. Eu acho que vocês não precisam de perguntar à minha esposa se ela me ama. Se quiserem, quando acabar o culto ali, podem perguntar. Mas, meu irmão, de vez em quando ela me dá uma chamada de atenção: filho, isso não pode, está errado, isso eu não vou aceitar. O que ela está fazendo comigo? Querendo o divórcio, é isso? Amor. Nós devemos amar e não tentar mudar as pessoas que estão no erro. Que amor é esse? Complacente. Se não fazemos isso, é porque não somos de Deus. Quantas vezes você ouviu dizendo assim: poxa, você está fazendo isso, hein? Você não tem amor, não, é? A pessoa totalmente errada. Você não é crente, não?
Você não é de Deus, não? E a pessoa totalmente errada, querendo que eu faça com ela alguma coisa por amor. Teve uma irmãzinha que foi membro aqui da igreja, veio, trabalhamos, ela ficou, até ajudávamos. E um dia ela falou assim: a minha irmã, a irmã dela, está gostando, ela veio aqui umas 2 vezes, gostou da igreja, pastor. Ela quer vir para cá. Eu disse: amém, vamos, né? Traga, vamos. Pastor, ela canta muito bem. E ela quer ir participar do louvor. Perguntou se pode. Eu falei assim: olha, cantar muito bem não significa que ela pode ser do louvor. Obviamente, para ser do louvor, ela precisa ser afinada para cantar, né? Porque também tem um negócio: não, mas ela canta por amor. Jesus virá na terra. Não, irmão, eu tenho amor, mas eu também tenho ouvido. Então, você pode ser intercessora, mas cantar exige que você seja afinado. Mas enfim, isso é outra história. Vamos conversar com ela. E quando a Vera nem precisou de conversar com ela, soube pela própria irmã que essa menina era solteira, morava com o namorado e tinha relações sexuais, etc. A Vera falou assim: olha, aqui ela não vai conseguir. Não é nem no louvor, mas principalmente no louvor, a não ser que ela deixe isso. Eu vou falar com ela, a irmã disse. E falou, ou deve ter falado, mas nunca mais voltou, não apareceu, e depois a irmã também saiu. Deve ter dito: as pessoas não têm amor porque eu estou fazendo com amor. Eu quero, e Jesus me ama como eu sou, mesmo adúltero, mesmo pecaminosa, Jesus me ama, é verdade. Mas Ele te alcançou, e no momento que Ele te alcança daquele jeito, acabou. Ele não vai querer vir com você para o céu daquele jeito, porque os anjos vão lembrar: ô mestre, Senhor, aqui não tem nenhum assim, só vai abrir uma exceção. O amor de Deus é compassivo. O que é compassivo? Que possui ou demonstra compaixão. Mas o outro também demonstrou. Então vamos mais uma. Que compartilha dos sofrimentos alheios. Mas o outro também compartilhou. Olha como é que é muito parecido, irmãos. Olha como é que é muito parecido. Ele tem característica de quem se compadece, se emociona e tem vontade de ajudar alguém numa situação de tragédia, infortúnio. Então, eu estou aqui, a igreja foi aberta para isso há 10 anos atrás, os irmãos já conhecem a história da Shalom, e nós dissemos: Senhor, nós vamos abrir a igreja, mas não queríamos ser mais uma, nós queríamos que o Senhor nos mandasse pessoas que talvez outros não tenham paciência, nós queremos ter essa paciência. Irmãos, da outra vez que eu falei, eu fui para casa e fiquei pensando: parece que eu falei que se os outros não fizerem, eu faço. Não é isso não. Se os outros não estão dispostos, nós estamos dispostos. Quem faz é Deus, tá bem? Para tirar qualquer tipo de dúvida. Mas não é para ficar do jeito que chegam. Nós não podemos fazer um departamento. Não, olha, já temos aqui 5 do mesmo teu problema. Vamos montar aqui, vai ser o grupo. Vocês podem até cantar, o grupo das loucas, o grupo dos doidos, dos ladrões, enfim. Não há essa hipótese. Por quê? Porque esse não é o amor de Deus. O que Ele traz para nós? Cura. Ele traz mudança de vida. O apóstolo Paulo diz: quando você aceita Jesus, aquele que mentia, não minta mais. Mas ele aceitou Jesus mentindo. Aquele que adulterava, não adultere mais. Ele aceitou adulterando. Mas ele disse: eu quero Jesus, porque só Jesus pode mudar a nossa vida. Por quê? Por causa do amor. E o amor dele é para mudar, é para te amar, é para te levar para morar com ele. Para concluir, eu quero dar 2 exemplos e fechar. Imagine um playboy excêntrico, gastador, esbanjador, e tudo que ele faz, ele solta cheque, bate no cartão, mete o cartão de crédito, e o pai vai pá, e nem pergunta: não, mas eu amo meu filho, eu acredito que ama. Eu amo meu filho, eu não vou jamais impedir que ele gaste, eu vou amá-lo. E ele vai gastando, desde criança, vai gastando. E um dia, esse camarada pode até nem viver mais com alguma dessas loucuras dele que ele faz, compra coisa errada, gasta com mulheres, com prostituição, gasta
jogando, desperdiçando, gastando dissolutamente, como o filho pródigo. E um dia ele pode, além de morrer também, ele pode ficar pobre no tempo, porque o pai também acabou. Esse amor que esse pai mostrou é um amor complacente. Não um amor que muitas vezes nós dizemos assim, olha, eu vou lutar para meus filhos não passarem pela necessidade que eu passei. Está errado, irmãos. Há necessidades que você pode e deve cobrir seus filhos, mas há outros apertos que você precisa deixar ele passar, porque é a experiência que vai fortalecê-lo e fazê-lo crescer. Assim como fez contigo e você saiu. Amor complacente. Mas existe um outro pai. Esse outro pai, de repente, descobre que o filho está devendo muito. E o pai também é muito rico. Muito está devendo. E o filho vem e diz, papai, eu estou com uma dívida, eu devo ali no banco, eu devo cartão de crédito, eu devo não sei o que, minha casa está para ser penhorada, e eu isso, assim, assim. Quanto é a sua dívida? Minha dívida é R$1.200.000, eu não tenho isso, eu não sei como é que eu vou fazer, eu perdi meu emprego. Como é que você gastou? Eu comprei isso, comprei aquilo, fui viajar, realmente eu não podia ter viajado, eu fui viajar, gastei dinheiro na Disney, o dólar subiu, o cartão foi lá em cima, e o pai disse, eu vou pagar tudo, mas pare de fazer essas coisas. E o pai vai lá, mete um cheque, pá, paga tudo. Esse é o pai rico que não é complacente, mas compassivo, disse, não faça mais, porque se você fizer, as consequências serão piores. É o que o pai falou com o filho pródigo. Nós temos o amor de Deus, que é genuíno, para que nós percebamos que tudo que Ele faz na nossa vida é por amor a nós e não por mérito, número 1. Número 2, para que o inimigo não tente apresentar um amor, dizer, esse amor está errado. Que Deus é esse que diz que te ama? E está te dando lambadinhas aí. Mas a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Quando nós aceitamos isso, a primeira coisa que nós derrubamos no inimigo é que não há jeito para a nossa vida. Há jeito. Há jeito. Por causa de quê? Por causa do amor. Mas esse amor que Deus demonstra por você é exatamente o mesmo amor que você precisa demonstrar para Ele, para com Ele. Ele diz que ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Sem muitas perguntas. Mas no momento que você conhecê-lo, a primeira coisa que você precisa dizer, com esse problema você não vai a lugar nenhum. Nós aqui temos o hábito de chamar o pecado por nome, e o nome é pecado. Quando você está em pecado, nós temos que com amor dizer para você, você não está vendo, mas isso aí vai te levar para a perdição, vai te levar para um lugar que você não vai ter saída. Nós estamos exortando, e qual é a tradução, o significado de exortar? Trazer para perto. Exortar não é dar bronca. Exortar é trazer para perto. Pode olhar lá no original grego, quando Paulo diz que nós temos que exortar, é porque nós temos que trazer para perto. E trazer para perto, imagine Deus trazendo o pecador para perto dele. Ninguém pode continuar sendo pecador, porque Deus é santo, e nele não habita pecado nenhum. Mas o amor dele é tão grande, que ele não vai para lá morar com o pecador, mas ele traz o pecador, porque só ele tem esse amor para apagar todo o problema das pessoas, qualquer tipo de problema. Eu falei em pecado, porque pecado é raro alvo. Então, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, nós não podemos ouvir o amor do mundo. Ele é complacente. É um amor que o inimigo criou, porque ele não conhece o amor, mas o amor procede de Deus. Eu não sei se há aqui nessa igreja, nesse momento, alguém que precisa desse amor para exercer um perdão, por exemplo. Eu estou passando aperto, pastor, eu estou aqui pensando, mas alguém que me fez muito mal, pastor, mas fez mal que o senhor não sabe, eu imagino. Posso imaginar, mas não adianta eu saber ou não deixar de saber, porque mesmo eu não sabendo, Deus já sabe.
E o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele é capaz de cobrir tudo aquilo ali e trazer você para perto. Essa palavra é também endereçada àqueles que, de repente, se sentem tão diminuídos, tão miseráveis, que o inimigo aproveita aquele momento de murmuração deles e diz assim: volta para lá, porque aqui ninguém te ama. Jesus não te ama, senão você não estaria sofrendo assim. Não. O Deus te ama. Jesus foi entregue para te mostrar esse amor dele. Basta olhar para Jesus e a sua vida muda. Olhar com fé, mas corresponder a esse amor. Quero orar pela sua vida. Nós vamos ficar de pé e eu queria que você ficasse completamente à vontade. Ou no seu lugar, ou ajoelhar, ou vir aqui à frente. Dá um sinal de que você está falando com Deus, diz: Senhor, essa palavra é para mim, eu quero só o teu amor na minha vida. E só Ele é capaz de fazer toda a diferença. E eu vou estar orando por você. Não deixe o inimigo falar nenhuma bobagem na sua mente. Nada. Nenhuma bobagem. Vai conversando com o Senhor Jesus aí onde você está. Reconheça que você precisa desse amor. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem por falta de amor, Ele disse: eu nunca te abandonarei. Se isso não for amor, o oceano